Êxodo 32, versículo 4 diz assim: E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Nós lemos aqui um trecho de quando o povo estava aguardando Moisés descer do monte, onde ele foi receber as tábuas dos 10 mandamentos, e ele estava demorando. A gente lê no versículo 1 do mesmo capítulo: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te e faz-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então o povo estava aguardando Moisés. Moisés, pelo que a gente pode entender do relato, ele havia subido, ficou 40 dias e 40 noites, mas o povo estava inquieto. O povo estava no deserto, estavam livres da escravidão, estavam livres da opressão, livres do Egito, mas estavam impacientes. Aos olhos deles, Deus estava demorando em levá-los até a terra prometida. E então eles criaram um ídolo. Eles criaram um bezerro de ouro, tiraram os seus brincos e joias, deram para Arão. E o que para mim é a maior mentira da Bíblia, que Arão falou que jogou o ouro no fogo e saiu andando do fogo um bezerro de ouro, né? Uma lorota para boi dormir, mas foi isso que ele alegou. Então eles criaram um ídolo porque estavam impacientes com a demora de Deus em fazer o que eles estavam esperando. A pergunta que eu quero colocar hoje é essa: o que nós criamos? Qual ídolo, qual bezerro que nós erguemos quando nós estamos cansados e impacientes de esperar aquilo que queremos de Deus? Hoje nossos bezerros de ouro não tomam esse formato, mas pode ser dinheiro, pode ser sucesso, pode ser os deleites, os prazeres do mundo, pode ser popularidade, aceitação, enfim, uma série de coisas. Mas o que é interessante, e esse é o centro da mensagem de hoje, é que a palavra que eles usaram lá no versículo 4, onde disse: Então disseram, estes são os teus deuses. Essa palavra deuses que nós lemos no versículo 4 é a palavra hebraica Elohim. Essa palavra Elohim é uma palavra interessante porque ela é um plural singular. Ela é usada por Deus, por exemplo, lá em Gênesis 1, no versículo 26, onde diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa palavra "e disse Deus", essa palavra Deus, é a palavra Elohim. É a mesmíssima palavra que é usada lá em Êxodo 32:4 para dizer deuses. Aí você vê como essa palavra Elohim, ela quer dizer Deus, no singular, e ela quer dizer deuses, no plural, e com D minúsculo. E o contexto vai indicar qual dos dois que é o significado, porque a palavra é a mesma. A palavra plural é a mesma. Então, Elohim sendo plural, em Gênesis 1, 26, fazendo referência à trindade de Deus, à majestade de Deus, à complexidade de Deus e à grandeza de Deus. Agora, quando é usado como seus deuses, lá em Êxodo 32, versículo 1, e também no versículo 4, quando está usando o plural com D minúsculo, está se referindo não ao Deus verdadeiro, mas sim a falsos deuses, a deuses substitutos. E foi justamente isso que fizeram com o bezerro. O bezerro de ouro era um substituto, e não estava referindo ali, quando você olha aqui, então estes são os teus deuses. Estes deuses eram um bezerro. Arão fez um bezerro. E por que aqui está dizendo teus deuses?
que aí está se referindo aos deuses dos povos. Eles estavam dando as costas para Deus, estavam se tornando, então, virando e aceitando, tomando para si os deuses pagãos que havia em toda aquela região. Todos os povos tinham os deuses falsos, claro, diferentes. Então, hoje eu quero falar do tema ou Deus ou deuses na sua vida, ou Deus ou deuses na sua vida, usando justamente esse trocadilho de Elohim, que significa Deus, mas igualmente significa deuses no plural. Então vamos ver quais são os perigos de escolher deuses ao invés do Deus verdadeiro e como nós podemos voltar ao caminho correto. Então, olhem comigo para Êxodo 32, é o mesmo capítulo, mas pule para o versículo 7. E nós vamos ver aqui o perigo e as consequências de a gente dar as costas para o Deus verdadeiro, para o Deus Elohim. O Elohim, se eu puder dizer com E maiúsculo, tá? Diz assim, versículo 7 de Êxodo 32. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Veja aqui essa última frase, eu farei de ti uma grande nação. Deus havia feito essa promessa para Abraão, que faria de uma grande nação de Abraão. Abraão veio Jacó, Jacó veio Isaac, Isaac veio Israel, no caso Jacó e Israel, e aqui Moisés, que veio séculos depois, lembrando que Israel foi para o Egito, passou um tempo, caiu em escravidão, foram libertados, e aqui Deus está dizendo assim, ó, sabe uma coisa, Moisés, eu estou farto, esse povo dá as costas para mim, não reconhece o que eu faço, é um povo ingrato, povo teimoso, eu vou destruir o povo, e eu vou passar para você a promessa que eu fiz para Abraão. Eu farei de ti uma grande nação. Esquece Abraão, esquece Isaac, esquece Jacó. Esse povo aí não vai dar para nada. E Moisés não quis isso, não aceitou isso, é claro. Mas essa foi a intenção. Deus já estava pronto, obviamente, na pré-ciência de Deus, a onisciência de Deus. Deus sabia, Deus não ia fazer isso, porque Deus não pode quebrar sua promessa, sua palavra, mas esse era o grau de desapontamento que Deus estava tendo com o povo. Mas enfim, eu quero mostrar aqui, a partir desses versículos, quais são as consequências que acontece quando se dá as costas para o Elohim de verdade, o Deus verdadeiro. Quando se escolhe o Elohim, os deuses falsos, quando se dá as costas para Deus, quando nós deixamos Deus de lado e partimos a seguir outros deuses que nós criamos, como o povo aqui, eles criaram um bezerro de ouro e disseram, isso aqui agora é nosso Deus. O que acontece? E vamos ver as consequências a partir destes versículos que nós acabamos de ler. Primeiramente, olha no versículo 7. Quando nós damos as costas para o Deus verdadeiro, nós nos corrompemos. Versículo 7 fala que eles se têm corrompido. Essa palavra corrompido significa perverter, tornar apodrecido, tornar diferente do que era originalmente. E por último, suborno em função de interesse próprio. Interessante essa última definição. Interesse próprio. Quando nós temos o interesse próprio, eu tenho uma agenda própria, eu tenho uma vontade própria, eu sei o que eu quero, nós vamos começar a erguer deuses. Na realidade, o interesse próprio, essa corrupção, se corromper, é fruto de ter levantado um falso Deus. Então, quando nós levantamos um falso Deus, quando nós colocamos algo acima da palavra de Deus, da vontade de Deus, das doutrinas de Deus, nós estamos nos
corrompendo, nós estamos nos apodrecendo, nós estamos nos tornando diferente do que éramos originalmente. Deus tem um plano, Deus nos salvou, Deus nos lavou, nos santificou, nos colocou debaixo da sua família, Ele tem um plano para nossas vidas, mas nós podemos mudar essa posição. Por quê? Porque nós demos as costas para Deus, e nós nos viramos para os Elohims, para os falsos deuses. Nós criamos falsos deuses, e o que acontece é que nós vamos nos corromper, vamos nos perverter. A segunda coisa que acontece no versículo 8 uma vez que é feita essa decisão de dar as costas para Deus, a coisa vai para o brejo rápido, o efeito é rápido. Olha o versículo 8. Depressa se tem desviado do caminho. Depressa, rapidamente. Lembre-se, eles estavam todos temerosos, respeitosos, porque Deus já havia aparecido na montanha para eles. Deus falou que ia dar o mandamento, eles viram Moisés subir no monte, e Moisés ficou 40 dias. Em 40 dias eles foram de estar esperando a Deus, haviam se submetido a Deus, confessado os pecados, prometeram a Deus que iam se comportar, digamos. Em 40 dias eles foram disso para total repúdio de Deus, criação de um falso ídolo e abandono de Moisés. Esse Moisés aí não sabe o que aconteceu com ele. 40 dias, gente. Em um pouco mais de um mês, você foi de uma posição boa para uma posição terrível, de total desobediência e rebeldia à palavra de Deus. Por que foi isso? Porque o efeito é rápido. Quando nós tomamos a decisão de dar as costas para Deus, os dominós começam a cair com rapidez. Para baixo todo santo ajuda, na verdade. Então você pega aquele ímpeto e a coisa vai embora com rapidez, e muitas vezes nós não percebemos. Continuando o versículo 3, versículo 8 ainda. Fizeram para si um bezerro de ouro. O que acontece é isso, quando você decide dar as costas para Deus, irão surgir esses ídolos, irão surgir esses outros deuses com D minúsculo, que vão nos tirar do caminho. Como diz aqui, depressa se tem desviado do caminho, fizeram para si um bezerro de fundição. Aí o próximo efeito do versículo 8 ainda falam, e disseram, este é o teu Deus. Vejam como eles destronam Deus. Destronam, tiram Deus do trono. Diga uma coisa, quem foi que os tirou da terra do Egito? Foi aquele bezerro que eles haviam acabado de fazer? Claro que não. Não porque acabaram de fazer, mas porque quem os tirou da terra do Egito foi Deus. Foi o Elohim de verdade, o Deus verdadeiro. Mas agora eles estão atribuindo aos deuses falsos aquilo que o Deus verdadeiro fez. Veja que blasfêmia, veja que sacrilégio, veja que coisa horrível. Deus os libertou da escravidão, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez tudo isso para ele destruir o Egito praticamente, e aqui eles estão dizendo, tudo aquilo, quem fez foi o nosso Deus aqui, ó, nós acabamos de fazer. Ele que nos tirou do Egito. E muitas vezes é exatamente o que acontece quando nós damos as costas para Deus. Tudo aquilo que Deus nos proporcionou, nós vamos dizer que foi o meu talento, foi a minha sorte, foi o universo, e não atribuem a Deus, eles destronam Deus. Eles tiram de Deus toda a glória daquilo que Ele fez. E nós atribuímos isso a outras coisas. Então, ainda no versículo 8, pule para o versículo 10, tudo isso gera uma reação de Deus. A gente vê que eles se corromperam, eles começaram a piorar rapidamente, surgiram ídolos, eles destronaram Deus, atribuíram aos deuses falsos aquilo que o Deus verdadeiro fez, e no versículo 10 nós vimos que isso suscita a ira e o furor de Deus, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. Então, quando nós damos as costas para Deus e essas consequências começam a acontecer em nossas vidas, isso vai provocar a ira de Deus na nossa vida.
para nos consumir, nos destruir. É o que Deus queria fazer. Ele falou, eu vou destruir o povo e eu vou fazer a minha promessa que eu tinha feito para Abraão, eu vou passar para você, Moisés. Eu vou levantar de você uma grande nação. Então, quando nós escolhemos levantar falsos deuses e dar as costas para o Deus vivo, e nós começamos a colocar dinheiro, sucesso, carreira, fama, conveniência, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho, sabe o que são isso? São deuses, são ídolos, não são verdadeiros. Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem a verdade dele, Deus tem um plano, Deus tem suas doutrinas. E quando nós deixamos isso de lado e adotamos outras coisas, nós estamos de fato tirando Deus do seu devido lugar. E isso vai trazer, então, a ira de Deus sobre a nossa vida. Então, ao rejeitar o Deus verdadeiro, nós servimos, nós adoramos, nós seguimos ídolos travestidos de Deus. E nós temos que identificar se há tais bezerros em nossas vidas. Deixar Deus mostrar qual é o bezerro de ouro que nós estamos dizendo. Ó, isso daqui resolveu os meus problemas. Isso daqui vai resolver os meus problemas. Isso daqui vai me fazer feliz. Isso daqui vai me dar propósito. Isso daqui vai me trazer alegria. Todas essas coisas são coisas que devemos ter em Deus, não em Elohims, que são falsos deuses travestidos do Deus verdadeiro. Então, esse é o perigo de virar as costas para Deus, mas do mesmo jeito que nós viramos as costas para Deus, nós podemos virar de novo e retornar para Deus. Nós podemos dar essa mudança, essa guinada e retornar. Olhe comigo para o capítulo, o versículo 1 e 5 de Êxodo 20. A gente estava em Êxodo 32, vamos para Êxodo capítulo 20, e olhe comigo no versículo 1, onde nós vamos ver a solução, como voltar para o Deus verdadeiro, para o Elohim único. No capítulo 20, Êxodo 20, versículo 1. E então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servais, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Nós só lemos aqui o versículo 1 ao 5, mas em Êxodo 20 nós temos os que são o decálogo, que é conhecido como os 10 mandamentos, e Deus aqui está afirmando que foi Ele que tirou o povo do Egito. Ele não precisava afirmar isso. Deus não está dizendo, sabe quem tirou vocês do Egito? Fui eu, viu? Para quem não sabe, fui eu. Porque essas pessoas eram as mesmas pessoas que saíram do Egito. Eles sabiam que foi Deus que os tirou do Egito. Só que não era Deus informando ele, era Deus que estava usando aquilo como referência dele mesmo. Então Deus afirma quem foi que os tirou, não foram os deuses, tá? Não foi o bezerro de ouro, obviamente. Então, o que nós temos que fazer para dar meia volta é fazer aquilo que Moisés fez. Vamos voltar para o 32, capítulo 32 de Êxodo, e vamos ver o que foi que Moisés fez. Moisés desceu, Deus avisou, falou: Moisés, desce lá que o povo está se corrompendo. Então ele desceu, e no versículo 20 de Êxodo 32, nós vamos ver o que foi que Moisés fez. Porque o que Moisés fez é o que nós precisamos fazer para remediar, se há de fato ídolos, Elohims na nossa vida. Êxodo 32, 20. E tomou o bezerro que tinham feito, Moisés, e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. Quando eu leio isso, eu acho engraçado. Fizeram um ídolo, né? Muito bem. Pegou o ídolo, queimou, tornou em pó, colocou na água, falou: agora bebam. Vocês não queriam Deus? Agora bebam. E ele fez eles beber. Eu não sei como foi isso, se ele tinha um super cajado, se ele tinha... Eu não sei como é que foi, mas ele fez que o povo bebesse o ídolo em pó na água e deu para o povo beber. Então, o que nós devemos fazer? Quando nós identificamos ídolos ou falsos deuses,
coisas que estão nos desviando de Deus, está nos afastando de Deus, faça como Moisés, destrua, não faça paz com o pecado. Nunca acomode o pecado na sua vida, nunca justifique o pecado, não acomode o pecado, não dê trégua ao pecado. O pecado é para ser rejeitado e combatido. Não é para a gente falar, não, tudo bem, eu vou ter uns pecadinhos de estimação. Não, nós temos que destruir, tornar em pó e dar fim. Tiago 4, versículo 7, nos mostra qual é a nossa atitude para com o pecado. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que sujeitar a Deus, não ao pecado. Aceitar o pecado, acomodar o pecado, acoitar o pecado, é se sujeitar ao pecado e não sujeitar a Deus. Devemos resistir ao diabo, não a Deus. Acomodando o pecado, estamos resistindo a Deus. E se estamos resistindo a Deus, o diabo não sai do nosso encalço. Ele não sai de perto, ele fica. Por quê? Porque nós estamos dando espaço para ele em nossas vidas. Nós estamos dando lugar para ele em nossas vidas. Então, se nós estamos dando espaço, se nós estamos dando lugar para ele em nossas vidas, então não vamos reclamar quando ele está nos trazendo e criando problemas. Eu vou dar um exemplo. Se você na sua casa, você tem um quartinho e você dá aquele quartinho, nome quarto do irmã Eugênia, vamos supor. Então, você tem lá um quartinho chamado quarto do irmã Eugênia, você dá para a irmã Eugênia a chave da sua casa e está lá o nome quarto do irmã Eugênia. Não fique surpreso nem chateado quando o titular aparecer na sua casa a hora que ele bem quiser para atacar a geladeira, assistir televisão, colocar o pé no sofá. Tá? Ele faz muito isso, não estou brincando. Tá? Mas é exatamente isso. A gente tem uma área na nossa vida, a gente fala, isso aqui é para o pecado. Isso aqui é uma área, um cantinho dedicado para o diabo. Nós damos a chave da nossa casa para ele, aí achamos ruim que esse diabo não foge, não sai da minha vida, está no meu encalço, está sempre aqui, sempre causando um problema, é um problema atrás do outro. O que está acontecendo? Está acontecendo? Você deu a chave e você dedicou um espaço, um lugar, uma área na sua vida ao pecado, ao diabo, e agora não sabe por que está dando tanto problema, e porque você só tem confusão, e você só tem situações na sua vida. É isso aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus resistir o diabo. E quando resistimos o diabo, ele foge. Mas se você dá uma chave, um convite, e dedica um quarto para ele, adivinha o quê? Não tem que ser nenhum... pessoa muito esperta para saber o que vai acontecer. Éfesos 4, 27, inclusive, é gritante e deixa bem claro. Éfesos 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo. Pastor, o que quer dizer isso, não deis lugar ao diabo? Quer dizer, não deis lugar ao diabo. Se você dá lugar ao diabo, dá espaço, é justamente isso. É você acoitar bezerros, é você justificar, tentar explicar, raciocinar, se acostumar com o pecado. É dar lugar para ele, é fazer espaço para ele. Pastor, então, como fazer isso? Como não dar espaço para ele? Bom, não deis lugar ao diabo, está em Efésios 4, 27. Vamos ler ao redor do versículo 27 e nós vamos encontrar algumas coisas que nos apontam ao que seria não dar espaço ao diabo. Por exemplo, olha no versículo 25 que diz, por isso deixai a mentira e falai a verdade. Como é que eu posso dar lugar para o diabo na minha vida? Mentindo. O diabo é o pai do quê? Da mentira. Quando nós mentimos, nós estamos de fato louvando, exaltando o diabo. Nós estamos exaltando a obra-prima do diabo, que é a mentira. Então, como é que eu não dou lugar para o diabo? Não minta. Como é que eu não minto? Falar a verdade. Muito simples. Não minta, falar a verdade. Olha o versículo seguinte, o 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Uma forma de você dar lugar para o diabo em sua vida é você guardar ira e rancor no seu coração. É você ter algum problema com alguém
e você não resolver aquilo. Agora note, se eu estou com raiva aqui do irmão José Roberto, e eu estou com muita raiva do irmão José Roberto, o irmão José Roberto vai dormir tranquilo na cama dele. Vai roncar a noite inteira. Na verdade, a irmã Jane vai roncar a noite todinha. Sabe quem vai ser incomodado? Eu. Eu vou ser incomodado por algo que justamente ou injustamente eu estou atribuindo a alguém. E talvez o irmão está dormindo porque ele nem sabe o que foi que ele fez. Ou talvez o irmão não fez nada, mas eu acho, na minha opinião, que ele fez. Mas quem não vai ser afetado por isso é ele. Quem vai ser afetado por isso sou eu. Eu estou dando espaço, eu estou dando lugar na minha vida para o diabo. E como é que eu evito isso, pastor? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir irado com alguém, com alguma coisa. Trate daquilo. E não é para você tratar, ligar para o irmão, é o seguinte, olha, sabe o que é? Eu tenho que dizer umas coisas para você. Não. É você ir para Deus de oração, e você confessar a Deus, e você colocar aquilo aos pés de Deus. Você talvez precisa praticar perdão, confiança em Deus, submissão, entender que tudo que acontece, até as coisas ruins, Deus permitiu com um motivo, com um propósito. E quando eu não resolvo essas questões, e eu guardo ira, e eu guardo rancor na minha vida, eu estou dando lugar ao diabo na minha vida. E aquilo vai ter consequências. Aquilo não vai ficar inconsciente, não vai ficar por isso mesmo. Então, como é que eu posso evitar que o diabo tenha lugar na minha vida? Não minta. E aqui se encaixa com 26, irai-vos e não pequeis. Então, veja bem, você pode até ficar irado, mas você pode ficar irado e não pecar. Mas se aquilo continuar, você não tratar, você não colocar os pés de Deus, você não fazer paz com aquilo, não perdoar, não tratar daquilo, e for de um dia para o outro, aí se torna pecado. Irai-vos e não pequeis. Como? Que o sol não se põe na vossa ira. O versículo 11 fala, não deixar mentira. Muitas vezes o que está causando ira é porque eu estou mentindo para mim mesmo, que eu estou achando que o irmão, coitado do irmão Roberto, José Roberto, eu estou mentindo, recusando a enxergar a mentira, eu estou achando que ele fez algo contra mim. Ou talvez não fez nada. Isso não é tratar com a verdade. Muitas vezes nós criamos mentiras, nós elaboramos mentiras, assim como o povo fez o ídolo, nós criamos mentiras porque elas são convenientes. É muito conveniente colocar nossa culpa em alguém. Como é que você faz isso? Você mente. Rapaz, os meus problemas é culpa do Micael. Tem logo 2 aqui na minha reta, ó, tá vendo? A minha vida toda complicada é por causa do Micael. É uma mentira, porque os problemas da minha vida são problemas ou eu criei, ou eu não cuidei, ou eu negligenciei, enfim. Mas nós criamos mentiras, criamos bezerros de ouro, e esses bezerros de ouro vão causar complicações na nossa vida. Mas continuando aqui, como não dar espaço ao diabo em nossas vidas? Vamos para o versículo 28, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. É outra forma. Não roube. Ah, pastor, mas eu nunca roubei ninguém. Bom, eu não estou dizendo que você roubou. Mas existem várias formas de furtar. Você pode roubar a Deus. Você pode roubar a sua família. Do quê? Roubar do tempo, da atenção que você deveria ter dado à sua família, mas escolheu fazer outra coisa. Você pode roubar o seu patrão, porque você não está trabalhando como deveria. Existe uma série de formas que se pode roubar, que se pode furtar. Mas a questão é essa. Aquele que furta, não furte mais. A lição aqui que devemos tirar é: o que está fazendo de errado, pare. Pare. Tem gente que cria um Deus porque criou um hábito de habitualmente estar roubando, furtando. Vou dar um exemplo aqui, a Bíblia fala sobre balanças falsas. Você pega um peso de 1 quilo, só que não é 1 quilo.
é 900 gramas. Aí você vai vender alguma coisa, você vai usar aquele peso falso, a balança falsa. E você cria um hábito daquilo. Você está roubando 10% de todo mundo na cara de pau. Eu vi recentemente, havia um posto, acho que aqui em Maceió, que a cada, parece que 20 litros, o cara falou, mediu, só tinha 18. A bomba dizia 20, mas só saia 18. Sabe o que é isso? É uma falsa balança. Aí a pessoa se habitua com aquilo vira um Deus. Ele não pode tirar aquilo. Ele não pode, por quê? Porque eu estou ganhando 20%, aquilo se tornou um Deus. Sabe o que é aquilo? É dar espaço, é dar lugar para o diabo na sua vida. Aqui só mencionou algumas coisas, mas qualquer coisa errada, qualquer coisa que vai contra a palavra de Deus, que nós decidimos fazer por conveniência, por opinião, por lucro, vantagem, seja lá o que for, aquilo é dar lugar ao diabo, é criar um bezerro e colocar aquele bezerro como sendo um pequeno falso Deus. Então, se escolhemos falsos deuses, a solução é simples para resolver. Volte para o único Deus verdadeiro. Faça como Moisés. Queime, esmiúce, jogue na água e faça todo mundo beber. Ou melhor, beba você, tá? O falso Deus é seu, você beba ele. Mas tem que ser tratado drasticamente, energeticamente, e não ficar acoitando, dando espaço, porque isso só faz a coisa piorar. Isso reverte as consequências. Aqui nós temos em Deuteronômio 6,4, ainda voltando para Moisés, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, não tem conversa de bezerro, não tem conversa de ídolo falso. E quando começa o Novo Testamento, nós vemos que o povo judeu finalmente aprendeu sua lição. Haviam dois problemas que assolavam o povo de Israel no Velho Testamento. Um era adultério e o outro era idolatria. Os dois são basicamente interligados, tá? E você vê que no Novo Testamento não tem, você não lê sobre falsos deuses no povo judeu no Novo Testamento. Também eles pagaram caro, tá? Mas enfim, tem que ser tratado assim, extirpado e não acoitado em nossas vidas. E quando nós fazemos isso, algo maravilhoso acontece. Nós revertemos a situação. Lá em Tiago 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Nós nos afastamos, damos as costas para Deus. E como é que nós voltamos a ele? Chegai-vos a Deus. O interessante é que Deus veio ao nosso encontro também. Diz aqui, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Como é que eu faço isso, pastor? Continua no versículo. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então está falando sobre coração e a nossa ação. Então nós temos que mudar a nossa intenção do coração, mas não é só ficar na intenção. Não é só ficar, é pecado, é errado, eu não devo, não, eu não deveria, eu só... Não. Limpai as mãos. Quer dizer o que é isso? Não mexa mais nisso. Não faça mais isso, seja o que for, não faça mais isso. Limpe as suas ações. Mas isso vai acontecer quando? Quando purificar os corações. Tudo na nossa vida vem de onde? Do coração. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque deles procedem todas as fontes da vida. Então, como que eu vou limpar a minha mão? Purificando o coração. Então, se eu guardo o coração, se eu tenho a palavra de Deus no meu coração, se eu tenho a minha intenção, aquilo, se for sincero, aquilo vai se tornar ação. Mãos limpas. Que é fé. O que é fé? Você saber, crer e fazer. Tá? Se não tem o fazer, se não tem o limpar as mãos, então aquela é uma fé sem obras, aquela é uma fé morta. Como diz Tiago, não vamos para lá, mas é o próprio Tiago que fala isso. Então, nós temos um exemplo aí, só para terminar, do filho pródigo. O filho pródigo fez isso, deu as costas para o seu pai, tomou uma herança que não era dele, porque o pai estava vivo, foi embora, gastou tudo. Quando se viu no fundo do poço, ele decidiu voltar para o pai. Voltou temeroso,
voltou sem saber como o pai o receberia. Ele não merecia misericórdia, não merecia ser recebido. Ele sabia, ele falou, faça-me como um empregado. E o pai falou, é exatamente isso que eu vou fazer. No entanto, o pai estava com os braços abertos, pronto para recebê-lo. Não mais como herdeiro, não mais como filho pleno, mas agora ele era um obreiro, um trabalhador, um assalariado. Ainda filho, perdeu sua posição de filho, de herdeiro, já tinha levado sua herança, já tinha gastado, dissipado sua herança, mas o pai o recebeu. Então ele não foi recebido do jeito que ele foi embora. Ele saiu todo feliz, alegre, contente, com o bolso cheio de dinheiro, 1000 planos, 1000 opiniões, mas voltou quebrantado para ser um assalariado. Mas o pai o recebeu. Então nós sempre podemos voltar ao nosso pai. Talvez não seja como saímos, talvez não seja na mesma condição, mas sempre seremos recebidos. Então a escolha nossa é essa. O Elohim do Deus verdadeiro em Gênesis 1, 28, ou o Elohim de Êxodo 32, 4, do Deus falso. Um leva a vida plena, o outro leva a ilusão e sofrimento. Pergunta ao filho pródigo que voltou. Foi iludido. Tinha grandes e maravilhosos planos de uma vida cheia de felicidade. Não foi assim. Ilusão e sofrimento. É muito fácil ignorarmos, deixarmos falsos deuses invadir e tomar controle das nossas vidas, se permitirmos. Se permitirmos. Então esteja sempre atento para quando Deus mandar um Moisés, Deus mandar alguma coisa, Deus mandar alguma forma de mostrar para você que há um bezerro dourado na sua vida. Fique atento. Fique sensível, ensinável para reconhecer e destruir aquele bezerro de ouro